1h56, vamos continuar a entrevista com a vereadora do Bujari, vereadora pelo Partido Progressistas, Eliane Rosita. O nome dela é Eliane de Abreu, né? Mas o nome político, digamos assim, o batismo político é Eliane Rosita. Bom, antes de conversar, de continuar a conversa, aperta o biloto aí, lá. Deixa eu passar aqui um recado da Maria. Boa tarde, tá? Eu me chamo Maria e moro próximo ao Parque da Maternidade. Dá um toque aí para o pessoal da segurança pública em relação ao roubo de fios no Parque da Maternidade, que está um absurdo. Não adianta suspender os semáforos, que eram baixos. Precisa ter rondas policiais na madrugada para coibir esses atos. Se tem alguém para furtar os fios, olha o raciocínio lógico dela, né? Deve ter um receptador, ou quem sabe até uma empresa que compre esses fios. Então, Maria, está feita aqui a sua observação. E várias participações aqui, eu vou ao longo aqui desse tempo que nos resta fazer aqui as intervenções. Deixa eu colocar aqui então já, ó, o Leonardo de Senador Guiomar. E é importante que tenha vindo do interior, viu, esse problema e essa possibilidade de solução. Foi importante. Triste o que se passa e o que acontece na Câmara de Vereadores, tanto do município, que é do Bujari, viu, Leonardo? Não é de Rio Branco. Todas as mulheres têm que ser respeitadas, tem mulheres que trabalham mais do que homens, ou e como. E todos têm que ser respeitados. Vamos trabalhar, vereadores. Enfim, aqui uma declaração de apoio a você. Eu queria saber o seguinte, o Partido Progressistas, a informação que eu tive agora aqui no intervalo, é que ele reagiu a essa situação toda. Inclusive teve solidariedade de outros parlamentares também. Sim. Você está se sentindo mais acolhida agora? Sim, com certeza. Nós recebemos uma nota assinada pelo governador e por todos os deputados do PP, né? Todos os vereadores do PP também assinaram nota. O presidente da Câmara não. Mas infelizmente o presidente da minha Câmara não, né? Então, o Moisés Diniz fez um comentário que eu achei muito bacana. Acredito que nunca tenha acontecido um movimento apartidário nesse sentido. Todos os partidos, então, todos os partidos, inclusive principalmente o dele, o PCdoB, o PT, o PP, eles se uniram na defesa, não é na minha defesa, é na defesa das mulheres, em defesa de coibir violência política contra as mulheres. Eu quero fazer também um agradecimento à deputada Michele, que não é do meu partido, mas me acolheu e colocou toda a sua equipe à disposição para que a gente levantasse essa bandeira. A Perpétua, que é do partido dele, se levantou também para que a gente colocasse essa bandeira. A Perpétua chegou a falar, para informar você alguma consequência? Sim, ela do partido na dela? nota dela, ela disse que o partido irá tomar providência para a expulsão dele do partido. E solicita na nota que o presidente da Câmara também tome providência sob pena de ser conivente. Conivente com o caso. E de caso. prevaricar no sentido de que o agente público não faz aquilo que deve fazer. Né? Exatamente, porque é a única coisa que eu peço. Quando eu entrei na Câmara, então, eu achava que era uma coisa bonita. E eu sempre falo isso. O poder legislativo, ele é bonito. A política é bonita. É a única forma que nós conseguimos ajudar e atingir muitas pessoas. Com políticas públicas, com leis que beneficiem mulheres, idosos, crianças. É um instrumento bonito. Política é bonito. As pessoas transformaram a política numa coisa muito feia, né? E ali na Câmara, eu sempre falo que é a minha defesa desde que eu entrei. Eu estou ali com a única função de fiscalizar e fazer cumprir a lei. Para os homens que veem uma mulher que não tem rabo preso, que tem o conhecimento que eu tenho, que tem a voz ativa, que não se cala diante de coisa errada, isso é um perigo para a maioria dos homens. Né? Eu não digo para todos. Graças a Deus não é para todos, porque tem homens excelentes na política. Olha, tem aqui uma situação exposta por uma telespectadora que assina como Maria, que diz o seguinte: boa tarde, Itaã e vereadora.
estavam falando nas redes sociais que uns colegas vereadores de vocês andam dizendo que o ocorrido não foi dessa forma como você está relatando. E uma pessoa postou que a senhora estava brava porque o projeto de lei é de seu interesse próprio. Enfim, minha solidariedade à senhora e a todas as mulheres agredidas. A Maria fala. Perfeito, Maria, que bom que você fez essa pergunta. Te agradeço por essa pergunta que eu queria falar. Primeiro, o projeto de lei que se trata é a retirada do anuênio, que é um direito adquirido por todos os funcionários desde a criação do município. Servidores públicos do município do Bujari. Todos os servidores públicos do município. Eu sou funcionária efetiva há 30 anos, então eu já tenho esse direito. O que o prefeito está querendo fazer, junto com a base dele, é que outros funcionários não venham a ter esse direito. E o que eu estou falando, e aí como é que isso é em benefício próprio? Eu já tenho esse benefício. Se eu tenho como funcionária, por que um outro funcionário não pode ter? Se eu fosse outra, eu dizia, não, eu já tenho esse benefício, eu não quero nem saber. Eu estou lutando para que toda categoria tenha o mesmo direito que eu tenho. É essa a minha luta. E aí, quando ela fala assim, tem alguns vereadores que dizem que não aconteceu, é evidente. O grupo de vereadores do prefeito, o grupo de vereadores do presidente da Câmara, eles são um grupo fechado. É claro que eles vão dizer que eu estou mentindo. Porque existe um negócio, que eu não vou dizer o nome, tá? Mas tem um negócio muito estranho ali dentro daquela Câmara. O quê? É um negócio fechado, meu irmão. É um negócio fechado. Mas entre a mesa diretora e a prefeitura? A mesa diretora, ela trabalha em conjunto com o prefeito. Essa é a grande realidade. Mas tem algum problema nisso? Todo o problema, tem todo o problema nisso. Porque no dia que eu estive à reunião com o prefeito, eu disse para ele, que foi quando ele disse que eu estava falando mal lá dos vereadores. Eu digo, é imoral a sua intervenção dentro daquela Câmara. Se referindo ao padeiro. Falando com o padeiro, que era imoral as ações que ele cometia dentro da Câmara no sentido de intervenção. Eles são tão descarados que no dia da posse do presidente, o presidente agradeceu o prefeito por estar ali. Estou aqui porque foi o prefeito que me botou como presidente. Isto está na lei. Poderes, eles têm que estar separados. A Câmara não pode definitivamente ser um puxadinho da prefeitura. Como é que eu, como órgão fiscalizadora, tenho vínculo com o prefeito? Não pode. Não pode. Isso é utopia, em todo lugar acontece isso, mas está errado. Está errado. Prefeito é prefeito, vereador é vereador. E eu sempre digo isso. Se algum dia eu for prefeita, porque um dia eu vou ser prefeita daquela cidade, então, eu ainda não sei quando, mas um dia eu vou ser prefeita daquela cidade. E eu digo, prefeito de vergonha, ele não precisa de vereador comprar vereador. Ele precisa respeitar. Cada um no seu canto, cada macaco no seu galho. Ele precisa respeitar. Tem que ter autonomia. Então, esses vereadores aí, é a Maria, né, que perguntou? Maria, isso. Então, Maria, minha amiga, esses vereadores que estão dizendo que não foi do jeito que aconteceu, é porque são os vereadores da base do prefeito. Inclusive uma mulher, duas mulheres, então. Duas mulheres que fazem parte desse grupo fechado, provavelmente quando forem chamadas para uma entrevista ou lá na delegacia, vão negar. Não foi assim, foi ela que foi para cima. Isso é grave. Entendeu? Porque essa situação, esse problema posto, uma ameaça, inclusive se não, pelo que você fala, se não fosse a intervenção de alguns colegas, ele teria executado a promessa de lhe bater, pelo menos é o que fica posto. Isso não é política. Na verdade, isso é a ausência da política. É a ausência da política, né? Exatamente. Porque a política não é a guerra, é a ausência total da política. Adversários pode ter. Claro, claro. Agora, tem uma situação que eu estou aqui encafifado, como diz o Matuto. E as câmeras? Não tem câmera para filmar? Não tem câmera, não tem... A sessão não é filmada, isso aí não é gravado, como é que é isso? Então, um dos motivos também, que inclusive é um preconceito, eu não posso verbalizar o conhecimento que eu tenho.
Porque eu tenho conhecimento, afinal de contas, então, eu fui chefe de gabinete 12 anos, eu sou formada, eu sou pós-graduada, eu sou técnica em serviço público, eu tenho obrigação de conhecer. Eu conheço o regimento de pé a ponta, eu conheço a lei orgânica de pé a ponta. Então, quando eu chego na sala, ele já diz assim, lá vem é que sabe tudo, lá vem é que se acha. Então, para fazer parte ali do grupo, eu preciso fingir que eu não tenho conhecimento do que está errado, e não adianta, então eu não consigo ficar calada diante do que está errado. Então, quando eu cheguei na sessão extraordinária errada... Na sexta-feira. Na sexta-feira, eu já disse assim, se for uma sessão extraordinária, ela precisa ser realizada na plenária, com filmagem, com o mesmo formato de uma sessão. Ela é uma sessão extraordinária. É uma sessão extraordinária. As pessoas... E outra coisa que eles me culpam muito, eles ficam com raiva porque eu dou publicidade a tudo que acontece na Câmara. Câmara não tem que ter caixa preta não, então. As pessoas precisam saber de tudo que acontece ali dentro. Então já começou daí quando eu pedi que a sessão fosse realizada na plenária. Não era para ser realizada em sala de reunião. Ainda falei, vai ser filmado, vai ser gravado? Não, vamos gravar. E tinha um telefone gravando. Quando terminou que eu pedi, eu quero a gravação, presidente. Aí ele não me deu a gravação, quando foi hoje eu liguei, perguntei de novo, ele disse, vou lhe passar, vereadora, mas não tem muita coisa, porque quando começou a confusão, eu desliguei. Meu irmão, não dá. Aí ele só deixou a parte bonitinha? Só deixou a parte bonitinha. A parte feia corta, porque fica feio pro poder. O poder não pode ter esse tipo de discussão, não pode ter esse tipo de briga. Então, eu resolvi, meu irmão, que eu vou falar tudo que tem que ser falado. Quem poderia intervir nisso? Qual é o órgão, a instância que poderia responsabilizar a condução da mesa diretora em relação a essa situação? Eu falo que nós temos 9 vereadores. A vereadora Aparecida fala muito isso, que aliás eu gostaria de agradecer que ela está me acompanhando sempre, hoje ela não pôde vir. A gente fala que nós temos 10 vereadores no Bujari, tá? Porque são 9 e o 10º é o Ministério Público. O doutor Alceste, promotor de justiça, que aliás faz um trabalho excelente no Bujari, quando nós vemos que não tem o que fazer, corremos para ele. É ele que nos ajuda. Então, quando não se faz cumprir o regimento, a gente pede ajuda ao Ministério Público. Só que isso é cansativo. Não é necessário que todos os dias e todas as sessões eu tenha que dizer, presidente, cumpra o regimento, presidente, está errado, presidente, é por aqui. Né? Para você ver como que, às vezes, a política exige o respeito aos ritos, e nesses momentos é que se percebe. Exatamente. Se tivesse cumprido o que diz o regimento, estaria tudo gravado e estaria tudo registrado. Eu nem sei se ele teria tanta, digamos assim, coragem. Coragem para fazer isso, é verdade. Para fazer isso. Olha aqui o que diz aqui uma pessoa que não quis se identificar, mas, Itaã, boa tarde, uma verdade tem que ser dita. Bujari nunca tinha tido vereadoras assim como a Rosita e a Aparecida. Eles pensam que iriam se vender por qualquer cargo político. Isso foi muito triste o que aconteceu. Você está tendo apoio popular. Agora, pelo que você está falando, né, quando você chega no ambiente, olha, vem aqui que sabe tudo. Como é que foi da primeira agressão para a segunda agressão? Você sofria esse tipo de assédio, né? Porque você vai, todo dia, toda sessão que você vai, você é recebida dessa forma, Sim. Isso vai... Eu imagino que o teu psicológico... Nossa! Então, inclusive, por dias eu me senti culpada sobre isso e compreendendo o que muitas mulheres passam quando retiram, quando recuam. E depois eu me perguntei, eu sou uma das mulheres que mais falam sobre isso, sobre violência contra a mulher, sobre não permitir se violentar. Eu tenho uma filha e um filho, eu falo todos os dias para o meu filho, trate mulher bem. E eu já disse para minha filha, não permita, nunca permita que um homem lhe trate mal. Eu venho de uma família que são 3 homens, então, 3 irmãos. Eles sempre me trataram bem, nunca levantaram a voz para mim. Meu pai já faleceu, foi o melhor pai do mundo. Ele nunca disse nem que eu era feia. Eu fui casada durante 14 anos com um homem maravilhoso. Somos separados já há uns 10, é o meu melhor amigo. Hoje ele é casado. O que eu estou querendo dizer é o respeito.
Eu não fui criada para receber grito de homem nenhum, meu irmão. E se gritar, eu vou gritar também. Não existe isso. Eu ensino isso para minha filha. Respeite, mas se um homem gritar com você, grite também. Acabou, é assim que funciona. Então, eu venho de uma família que me respeita, e que os homens me respeitam e que eu respeito muito. Mas, infelizmente, na política existe isso. E aí, eu estava fugindo do raciocínio e eu quero voltar agora. Da primeira agressão para essa, o que aconteceu? Eu sou tia dos sobrinhos dele. Nós já temos mais isso. Que é típico de interior também. Ainda tem mais essa confusão aí. Eu sou tia dos filhos dele, que eu amo demais os meus sobrinhos, e existe todo esse contexto familiar. Quando aconteceu esse episódio, e que eu pedi que o presidente tomasse providência, e que eu sentia que não ia acontecer nada, como não aconteceu, até hoje, ele não respondeu nem o meu requerimento, o presidente anterior já, porque esse entrou agora, nem respondeu o meu requerimento. Então, o que eu pensei? Eu ia trabalhar, ia para a Câmara, já temerosa. Enquanto estava rolando o processo, era piada, era agressão nesse sentido. Por muitas vezes eu chegava em casa passando mal, a minha ansiedade ia para cima. Eu passei a tomar, inclusive, remédio para me controlar a ansiedade, porque o negócio era feio. O que eu pensei? Eu digo, eu vou entrar num acordo, que aí ele vai ficar bonzinho comigo e eu consigo desenvolver o meu trabalho. Porque nessas condições eu não consigo mais trabalhar. A vereadora Aparecida tinha dia que a gente saía e chorava lá fora. Porque era uma combinação de nenhuma matéria nossa ser aprovada. Em uma sessão só, há uma combinação. Requerimento, projeto da vereadora Eliane Rosita é negativo. Quando eles liam, já dizia reprovado, reprovado, reprovado. Isso também é uma violência, então. Eles não sabiam nem do que se tratava o projeto, mas já existia um comando lá de cima que não aprovasse nada meu. Então, eu falei, bom, eu vou ter que mudar de estratégia. Se o presidente não vai fazer nenhuma ação com ele, a justiça está demorando, eu vou ter que entrar num acordo para ele ficar bonzinho comigo e eu conseguir trabalhar. Olha até onde eu cheguei. E aí foi quando nós sentamos, ele pediu desculpa, disse que não aconteceria mais, e no dia da audiência, eu falei para o juiz que estava entrando em acordo, porque estava sendo implantado o Código de Ética e o presidente disse que ia fazer cumprir, mas não fez. Não fez cumprir. O presidente anterior. Então passou um tempo ali naquela política da boa vizinhança, mas se contrariar o homem, aí pronto. Não pode contrariar. E até essa fatídica sessão de sexta-feira. Até essa fatídica da sessão de sexta-feira, onde aconteceu novamente. Bom, o Paulo, da Cidade do Povo, está dizendo o seguinte: acredito que direito de resposta será inevitável. Paulo, o Gazeta Entrevista nunca se negou a conversar com ninguém, não é? O espaço está aberto, se o vereador ou o presidente da Câmara quiserem apresentar aqui a versão deles, sem dúvida. Mas, diante dessas situações colocadas, será que eles vão querer falar? O espaço está aberto, correto? Vereadora, o nosso tempo acabou, eu queria agradecer a sua participação aqui. Espero contar com ela, mas para a gente tratar de política em um outro nível, né? Não nesse. Esse está demais. É verdade. Eu queria só realmente finalizar dizendo que é uma luta nossa, é uma luta de todas as mulheres. Agradecer ao governador, à vice-governadora, ao senador Alan Rick, as minhas amigas que estão comigo sempre, a Francinete, a Toinha, que estão sempre ali comigo, todos os órgãos do Estado que me acompanharam, e dizer para todas as mulheres, não se acovardem não. Não é um processo fácil, mas é necessário, é necessário. E o que for necessário para ajudar as mulheres que também passam por essa situação, não só as políticas, mas as mulheres que passam por situação de violência, eu estou à inteira disposição. Não vamos permitir, eu nunca mais vou permitir receber um grito de quem quer que seja, principalmente desse vereador Gilvan. Ele pode entrar com o que ele entrar. Dessa vez nós vamos até o final e eu peço à justiça que me ajude, porque do jeito que está, ou fica ele ou fica eu. Se ele continuar na Câmara, eu não tenho a menor condição de continuar ali. Não sei como vai ser, porque eu quero trabalhar para o povo do Bujari, eu quero desenvolver o meu trabalho, mas
com ele ali dentro da Câmara vai ficar muito difícil a nossa convivência. Você vai defender a saída dele da Câmara de Com Vereadores? toda certeza, nós estamos com a equipe, já agradeço o governador Gladys que colocou a equipe de advogados à minha disposição, a deputada Michele está com a equipe de advogada, a OAB já se manifestou, doutor Pedro se manifestou, eu já entrei com medida protetiva. Inicialmente já pediu o afastamento imediato, porque já vai ter sessão, então vamos pedir o afastamento imediato e, por fim, pedir a cassação desse vereador que não tem a menor condição de ser um legislador. Próxima sessão vai ser quinta-feira? Na terça-feira nós estamos em recesso. Na quinta-feira, menina? Terça-feira. Terça-feira da semana que vem. Daqui Exatamente, a uma semana. Daqui uma semana. Então, todos os holofotes para a Câmara de Vereadores de Chapecó. Espero que esteja tudo bem por lá. Vai estar. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.